Graça e paz aos alunos da Etadav, segunda aula, ou segunda videoaula da matéria de Biologia. Vamos falar aqui um pouco sobre os escritores da Bíblia, depois nós vamos falar um pouco sobre as traduções também, e sobre o canon bíblico, né? Um pouquinho mais à frente. Página 21, onde inicia-se aqui falando dos escritores da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia tem 66 livros, né? E tem por volta de 40 escritores. Acho que já foi falado sobre isso, mas sempre é bom repetir. São 40 escritores. Alguns livros foram escritos por escribas, outros os próprios reis escreveram, né? Nós temos aí o rei Salomão escrevendo 3 livros. Nós temos o grande líder Moisés, né? Que foi educado no palácio, né? Pela filha de Faraó, Moisés, escrevendo 5 livros. Nós temos Josué escrevendo livros. Nós temos um homem muito capacitado, gabaritado, um poliglota, um homem que aprendeu com o maior mestre da época, que escreveu 13 cartas, que é o apóstolo Paulo. Nós temos pescadores escrevendo também cartas, né? Portanto, durante 1.600 anos, basicamente 1.500, 1.600 anos, 40 escritores de diversas classes. Deus inspirou cada um deles. Foi inspirado pelo Espírito Santo, mas Deus usou cada um deles com a capacidade, com o recurso que eles tinham, né? Então, cada um foi inspirado por Deus, mas escreveu com a sua escrita, com a sua capacidade, com o seu conhecimento, com a sua cultura e com aquilo que tinha para escrever, né? Vamos lá. Deus não escreveu nenhuma parte da Bíblia, mas Ele é o autor da Bíblia. Isso é interessante dizer, né? Porque se Ele não inspirasse os escritores da Bíblia, a Bíblia não teria sido escrita. Quando quis dar aos homens o livro divino, escolheu e preparou servos para isso. Foram cerca de 40 escritores da Bíblia. Esses homens pertenciam às mais variadas profissões e atividades, e escreveram e viveram distante uns dos outros. Aí nós temos, por exemplo, se você for, nós vamos pegar Moisés aí da data bem, né, mais remota da história, mas também tem Salmos de Moisés, né? Você tem Davi e Salomão, que data aí mais ou menos de 1000 a 950 anos antes de Cristo. Mas você também tem profetas que se aproximaram ali dos 400 anos de silêncio. Malaquias, né? O próprio Esdras escreveu também muito perto dessa época, né? E você tem depois escritores também, já depois do tempo, depois de Cristo, né? Paulo, né, foi um dos primeiros a escrever, né? Porque o primeiro livro escrito da Bíblia foi o primeiro livro de Tessalonicenses, data de 52 depois de Cristo. Muitos pensam que foram os evangelhos, mas na verdade os evangelhos só foram escritos bem depois do que foram vividos e dos fatos ocorridos, né? Por quê? Ali os evangelhos foram ensinados oralmente. E como o Espírito de Deus e o próprio Cristo foi que, né, o autor principal disso, e o ator e o personagem principal disso, isso foi passado oralmente a todos. Então não havia necessidade logo de cara de se escrever. Tanto que parece que o primeiro evangelho foi escrito por volta do ano 60, né? 8 anos depois da primeira carta, do primeiro livro escrito. Então você tem aí um período bem distante e escritores de períodos e épocas diferentes, né? E aqui ele coloca e escreve aquilo que eu disse há poucos instantes. Cada autor escreveu conscientemente, conforme o seu próprio estilo, seu vocabulário e sua maneira individual de expressar, né? Mas ele coloca, e isso é muito bom frisar, conscientemente,
Porque as pessoas têm talvez uma imagem, né, um pouco mística da inspiração de Deus aos escritores. Os escritores recebiam a inspiração de Deus, mas estavam plenamente conscientes da onde estavam, o que estavam fazendo, o que estavam escrevendo. Então, a inspiração de Deus, muitos confundem com o misticismo aí, né? Então, eles estavam de olhos abertos, conscientes daquilo que estavam fazendo. Há muitas especulações sobre os escritores da Bíblia. Eu queria pedir a vocês, quando vocês estiverem de posse da apostila, para vocês substituírem os autores por os escritores. Porque, na verdade, o autor da Bíblia é Deus, os escritores são aí os 40, né? Vocês vejam bem que o próprio autor do livro coloca em cima os escritores da Bíblia. E depois, embaixo, ele vai repetir essa expressão autores diversas vezes. Não que isso faça muita diferença, né? Mas o correto é chamá-los de escritores, já que o autor da Bíblia é o próprio Deus. Segundo o historiador Flávio Josefo, judeu que viveu no século I, no século I, que escreveu o livro Antiguidades Judaicas, e também ele participa do livro Período Interbíblico, né? Que data do ano 90 depois de Cristo. Ele fala aqui sobre os autores ou novamente retificando, os escritores dos livros bíblicos, né? Tá, autores de novo aí, mas esses são os escritores. E aí o que eu fiz? Eu quis trazer, além do que está aqui no livro, eu quis trazer um outro site. Por quê? Porque algumas informações divergem, né? Há algumas discrepâncias. É importante ter mais do que uma fonte? Sim, é importante ter mais do que uma fonte. Essa fonte aqui é do site Got Questions e ela tem algumas coisas a mais e algumas mudanças. Então eu vou, primeiro, eu até passei do livro para o caderno, porque estava, né? Fiz algumas anotações aqui e não ficou muito claro. Então eu trouxe e coloquei aqui, a lista do lado esquerdo é do livro, a do lado direito é do site Got Questions, que tem algumas divergências, mas também tem as datas aproximadas, né, em que os livros foram escritos. Então, do lado esquerdo, primeiro eu vou ler todo do lado esquerdo, que é o do livro. Depois eu vou ler do lado direito, a coluna da direita, que é do outro site, né? E eu estou aqui dando, né, devidamente o nome do site, né? Porque a gente não pode publicar alguma coisa sem ter o nome aí para dar, né, o direito aí da autoria aqui, né? Então vamos lá, no livro, os 5 primeiros livros da lei é atribuído a Moisés e o livro de Jó também. Isso está no livro, tá? Aí depois, o livro de Josué escreveu. Os livros de Juízes e 1 Samuel foi o profeta Samuel, que é profeta e sacerdote, né? Foi ele que escreveu, então, Juízes e 1 Samuel, segundo o livro aqui, tá? Em questão. Segundo Samuel, foi escrito pelo profeta Natan. Essas informações, elas estão na maioria dos livros de bibliologia e na maioria dos sites, tá? Então, é o que comumente se acredita e se atribui a esses escritores aqui. Eu fui pesquisar vários e na maioria deles está batendo quase a mesma coisa, com algumas diferenças ou discrepâncias aí, tá bom? É sempre bom a gente aprender e ter mais do que uma fonte, mas eu quero repetir que geralmente bate. Aqui, por exemplo, no livro, diz que o livro de Jeremias e Lamentações foi escrito por Jeremias, né? Você vai ver que depois, no outro site, tem uma diferença aí. Não em relação ao livro do profeta Jeremias e Lamentações, mas segundo o outro site, Jeremias escreveu também 1º e 2º Reis. Então é um detalhe a ser considerado. Esdras foi Esdras que escreveu, né? Neemias foi o próprio Neemias. Esther, a maioria das fontes das minhas pesquisas, diz que foi Mardoqueu que escreveu. Salmos, aqui no livro, eles colocaram os escritores, do livro de Salmos. Nós sabemos que Davi escreveu, se não estou enganado, eu não sei se são 72 ou 73 salmos que Davi
escreveu. Aí tem Salomão, tem Asaf, os filhos de Corá, tem Emã e Etã, né? E tem também Moisés, né? Moisés também escreveu salmos, mas isso aí eu encontrei em poucos livros ou em poucos lugares que eu pesquisei, mas Moisés também escreveu salmos. Provérbios, Eclesiastes e Cantares foram Salomão, e alguns provérbios foi Agur e Lemuel, né? Aí o livro dos profetas, segundo livro, todos os livros proféticos foram escritos pelos seus próprios escritores, ou seja, Isaías escreveu Isaías, Jeremias escreveu Jeremias, Daniel escreveu o livro de Daniel, Amós escreveu o livro de Amós, Jonas escreveu o livro de Jonas, e assim sucessivamente, tá bom? É isso que está aqui no livro, tá? Eu só trouxe para cá para ficar mais fácil, mas para melhor organizar. Aí, no site Got Questions, está assim, vamos lá, Pentateuco e o livro de Jó, escrito por Moisés, só que aí já põe a data, 1400 anos antes de Cristo. Isso é importante. E até eu vou colocar na prova esses detalhes aí, porque se a pessoa não anotar, vai acabar não conseguindo fazer a prova, que isso não está na apostila. Josué foi escrito por Josué, até aí tudo bem, mas no ano 1350 a.C. E aqui tem um detalhe importante agora aqui, ó. Segundo este site, Juízes, e aí ele inclui Ruth e 1 Samuel, quem escreveu foi o profeta Samuel, então ele incluiu Ruth. Isto 1000 anos antes de Cristo. Segundo Samuel, ele também diz que foi o profeta Natan que escreveu por volta do ano 900 antes de Cristo. E aí aqui ele atribui o primeiro livro e o segundo livro de Reis a Jeremias por volta do ano 600 antes de Cristo, né? E aqui também ele atribui, primeiro e segundo Crônicas, Esdras e Neemias a Esdras. Então aqui ele atribui primeiro e segundo Crônicas a Esdras, e também o livro de Neemias ele atribui a Esdras, tá? Está diferente do livro, que Neemias, pelo autor do livro, quem escreveu foi Neemias. Isso por volta do ano 450 antes de Cristo. E aí ele fala que ele não especifica os escritores de Salmos, mas coloca a data. E a data do primeiro Salmo é de 1000 antes de Cristo até 400 anos antes de Cristo. Então, você veja que o livro de Salmos foi escrito mais ou menos por volta de 600 anos. Por isso tem diversos escritores aí do livro de Salmos, né? Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Salomão, 900 anos antes de Cristo. E aí, agora ele vai datar os livros proféticos. Você veja aqui, Isaías, 700 AC, Ezequiel, 550 a.C., né? AC, Daniel, 550 AC, Oséias, 750 AC, Joel, 850 AC, Amós, 750 AC, Jonas, 700 AC, Miqueias, também 700 anos antes de Cristo, Naum, 650 a.C., Abacuque, 500 a.C., Sofonias, 650 a.C., Zacarias, 500 a.C. e Malaquias, 430 anos antes de Cristo, tá? Por que eu não fui atrás do Novo Testamento? De outros, aliás, até fui estudando hoje, eu fui atrás de outros sites, de outros livros para pesquisar, mas aí não tem o que divergir, né? Algumas compreensões, como por exemplo, uns dizem que Tiago é o irmão do Senhor Jesus, o autor da epístola de Tiago, outros não afirmam, né? E tem uns que dizem assim, Judas, que escreveu a epístola, foi provavelmente irmão de Tiago. E aí o que ele coloca? Se isso é verdade, ele pode ter sido também irmão do Senhor Jesus. Ele deixa aí em aberto. Ele até cita referências, hein? Ele diz assim, compare Marcos 6:3 e Gálatas 1:19. Talvez atestando que Judas é irmão de Tiago e, consequentemente, irmão do Senhor Jesus Cristo. Nas minhas pesquisas, muitos pais da igreja
né, disseram que a carta aos Hebreus foi muito, não afirmaram, muito provavelmente foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas a maioria disse que o autor é indefinido, como nós também acreditamos, né, que o autor é indefinido. Mas acho que isso não tem muita importância. Paulo já escreveu 13 cartas, né? Se essa for de Paulo, nós vamos descobrir somente no céu, ou a não ser que tenha aí uma descoberta arqueológica aí, né? Se tiver, a data da última descoberta arqueológica é de 1947. Eu acho difícil encontrar alguma coisa aí. Então, os evangelhos foram escritos pelos, né, Mateus por Mateus, Marcos por Marcos, Lucas por Lucas, João, que é o apóstolo, escreveu o evangelho, escreveu as cartas, escreveu o Apocalipse, né? Pedro escreveu as 2 cartas, enfim. E Atos foi escrito por Lucas, né? Isso está bem claro lá no comecinho da história da igreja e do livro de Atos dos Apóstolos, né? Então não tem muito o que dizer sobre o Novo Testamento, a não ser também, é uma coisa importante que eu queria dizer, ele foi escrito aí por volta de 100 anos, né? Então, 100 anos assim, dos acontecimentos, na verdade, porque na verdade, vamos lá, se a primeira carta é o primeiro livro escrito, é a primeira carta aos Tessalonicenses, e ela data de 52 depois de Cristo, e o último livro escrito é o Apocalipse, e data por volta de 96 depois de Cristo, então não são 100 anos, mas a história tem 100 anos, né? Vamos dizer assim? Porque o Marco Zero é o nascimento de Jesus, então a história tem 100 anos, mas a escritura dos livros tem por volta de 40, 50 anos, por aí, né? Outra coisa importante é que Jesus e os discípulos falavam aramaico, isso é importante frisar, né? E o mundo falava grego. Porém, como vocês podem imaginar, e eu quero ver se eu consigo explicar aqui, hoje, por exemplo, no nosso país, vamos usar o nosso país como exemplo aqui, um exemplo, eu diria, não tão refinado, mas um exemplo mais plausível, mais próximo, né? O nosso país, nós falamos o quê? A língua portuguesa. Mas nós sabemos que tem uma língua culta, não sabemos? E tem o português coloquial, que é esse que nós usamos no dia a dia, né? Inclusive com essas expressões curtas e tal. E no tempo bíblico existia o grego clássico falado, né, pelos cultos, pelos intelectuais, pelos filósofos, e nas ruas, né? E o texto bíblico era no grego koiné, que era mais popular e falado nas ruas. Isso é importante também frisar, né? Vamos lá. Quando nós vamos agora tratar dos originais da Bíblia, é importante destacar, a primeira coisa que é importante falar é que o original bíblico se perdeu. Então, o que nós temos são manuscritos, né? Alguns mais antigos, outros mais recentes, mas o original, ele foi perdido. Então, muitas vezes nós falamos assim, ó, vamos buscar no original. Então, nós podemos dizer na língua original. E não no original, né? Eu acho que seria mais adequado, porque o original não existe. Isso é ponto. Outro detalhe também importante é que o grego koiné e o grego bíblico era só em letra maiúscula, sem sinais, sem verbos, sem acentuação. E por que isso é importante? Porque hoje em dia tem algumas pessoas querendo ensinar os outros a falar em grego, como se estivesse falando o grego original do tempo de Cristo. E isto é impossível. Não só porque a escrita mudou, como também a fonética, segundo os eruditos estudiosos, ela se perdeu com o tempo. Então você dizer que a sílaba tônica é a do final, para você falar, por exemplo, do namis, ou qualquer tipo de pronúncia assim, dando uma ênfase, uma conotação, uma força na última sílaba, isso eu diria que é especulação. Se a fonética se perdeu, então nós não sabemos como se falava grego naquele tempo. Sabemos, e eu, isso buscando, estudando,
que o grego era escrito só em letra maiúscula, hoje é maiúscula e minúscula, hoje o grego, né? Naquele tempo não tinha acentuação, não tinha pontuação, então isso muda muita coisa, tá certo? E falando dos originais, então nós podemos falar sim, que nós podemos buscar na língua original, até vou citar um texto hoje, se der tempo, né? Que é o texto de 2 Timóteo 3,16, que fala da inspiração da Bíblia, que é o único termo, que é a única vez que aparece a palavra na Bíblia inspirada, porque alguns dizem que essa palavra não existe na Bíblia, para tentar descaracterizar a Bíblia como totalmente inspirada por Deus. Tem isso aí. Tem uns que dizem que a Bíblia foi apenas parcialmente inspirada, tem uns que dizem que nem tudo foi inspirado, como por exemplo, quando ímpios falam na Bíblia, e quando o Satanás fala, ele se esquece que a inspiração foi para o escritor, não é para quem está falando. Então, já cai por terra aí, né? E também, quando dizem que a Bíblia não foi totalmente inspirada, porque faltou o artigo, então eles querem arrumar uma forma de tentar descreditar aí a inspiração plenária da Bíblia, sendo que não tem como, né? Então vamos prosseguir aqui. Os originais da Bíblia não existem mais. Todos os livros da Bíblia, escritos pelos seus escritores, né, perderam-se. As edições do Antigo Testamento hebraico e do Novo Testamento no grego, e grego koiné, é bom que frisar aqui, baseiam-se nas melhores e mais antigas cópias que existem e que foram descobertas graças às descobertas encontradas, né, graças a descobertas arqueológicas. Uma dessas, né? É bom de frisar isso, porque senão dá a impressão que essa é a principal e que foi daqui que tudo foi tirado. E não foi. Uma dessas e mais recentes descobertas são os manuscritos do Mar Morto. Essa, como aqui o autor do livro está dizendo, é a mais recente, tá? Existem outras. É assim, é óbvio que os manuscritos do Antigo Testamento são mais raros, né? E por incrível que pareça, eles são os mais recentes. Você vê que o mais antigo manuscrito do Antigo Testamento é do século IX, por volta do ano 950 depois de Cristo. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, tem do século II, século IV, século VI, você veja, e tem muito maior número do Novo Testamento, né? O nome dado a uma coleção de manuscritos fragmentados e muito antigos, escritos em hebraico, aramaico e grego, esse descoberto no Mar Morto, tá? Os primeiros pergaminhos foram descobertos em 1947 por um pastor beduíno nas cavernas próximas ao deserto da Judéia, a oeste do Mar Morto, por isso, né, os manuscritos do Mar Morto. Os rolos de couro, os pergaminhos, né, que eram rolos de couro, encontrados em vasos de cerâmicas, foram descobertos todos os livros do Antigo Testamento, com exceção, então, poderia dizer quase todos, né, com exceção ao livro de Esther. Ainda não se sabe ao certo sobre a autenticidade e a veracidade desses manuscritos. Mas, segundo alguns especialistas, trata-se de uma descoberta autêntica e sem paralelos. Adolf Rothman, curador encarregado do manuscrito do Mar Morto e do Museu de Israel, em Jerusalém, acredita que eles se constituem na descoberta arqueológica mais significativa do século XX. E não é só ele, não. Hoje em dia, eu não sei que data é esse livro, mas hoje em dia a maioria das fontes já atribui esse como, sim, um autêntico, isso aqui é 2008, né? É uma autêntica descoberta da arqueologia, esses manuscritos do Mar Morto, ok? Então, só para explicar aí. Então, isso aqui é o mais recente, tá? Deixar bem claro. Isso aqui é o mais recente manuscrito encontrado. 1947. Logo depois, em 1948, Israel foi reconhecido como nação novamente, né? Para se ter uma ideia. O Antigo Testamento. Agora ele vai falar um pouco sobre como foi escrito, por quem foi escrito, as datas mais ou menos escritas, sobre os escritores do Antigo Testamento. A língua, nós sabemos que ela foi predominantemente hebraica. Por que eu falo isso? Porque tem alguns textos em aramaico, né? E a sua grande maioria no hebraico.
Alguns dizem que o hebraico, inclusive, pode ser considerado a língua mãe de toda a humanidade, o hebraico. Tá? Lembrando que, de novo, acho que é importante lembrar isso, né? Os hebreus, ou os israelitas e os judeus, mesmo povo, falavam hebraico até a prisão e serem levados, deportados ao exílio babilônico. Perdão. Depois do exílio babilônico, eles voltam falando aramaico. E falam essa língua durante muito tempo, inclusive no tempo bíblico, no tempo de Jesus, como eu já disse antes, e os discípulos falavam em aramaico. Tá? Vamos lá. A formação da Bíblia foi um trabalho realizado ao longo de muitos séculos. Muito tempo antes de Cristo, escribas, veja só quem escreveu, sacerdotes, nós temos aí, esse Samuel é sacerdote e profeta, ele escreveu, Natan também. Então tem sacerdotes, tem profetas, né? Nós sabemos que todos os profetas escriturários, por quê? Porque tem Elias e Eliseu que não escreveram livros, né? Tem Aías, tem outros profetas também, mas os escriturários escreveram seus próprios livros. Tem reis, nem Davi, Salomão, escreveu livros. Poetas, né? Alguns deles os filhos de Corá, e vai por aí afora, são os escritores do Antigo Testamento, né? Vamos lá. Esses registros tinham um grande significado e importância para a nação. Eu dei uma aceleradinha aí, né? Por isso foram copiados muitas e muitas vezes e passados de geração em geração. Era assim que isso era ensinado. Os manuscritos era isso mesmo. A pessoa pegava com os materiais que existiam na época, escreviam-se repetidas vezes, repetidas cópias. Por isso havia escribas. Esses escribas, eles eram os responsáveis por escrever esses manuscritos diversas vezes, para que houvesse que a preocupação era ensinar as gerações, ensinar o povo de então e as gerações futuras. Então eles precisavam de muitas cópias. Então isso foi feito para que fosse divulgado, propagado a Escritura Sagrada. A cópia mais antiga do Antigo Testamento, olha, aqui lá vai, tá vendo? A mais antiga do Antigo Testamento foi escrita em 950 depois de Cristo, ou seja, século IX, né? Século IX. Essa cópia foi encontrada na cidade de Alepo, na Síria. Desse tempo foi extraída uma cópia, desse texto foi extraída uma cópia em 1008, melhor dizendo, que serviu de base para a edição do texto atual em hebraico. Então, este manuscrito aqui, de 950 depois de Cristo, encontrado na Síria, né? Não na Assíria, mas na Síria, que foi feita uma cópia em 1008, este manuscrito é da onde foi tirado e foi traduzido o Antigo Testamento que nós estamos usando hoje. E que usaram ali os pais da Reforma e depois da Reforma. Porque isso aqui é de data de 1008. Então é desse manuscrito que o Antigo Testamento, né, foi traduzido e depois chegou até os nossos dias. É desse aqui, né? Porque aquele recente do Mar Morto é de 1947. Nós já sabemos que a Bíblia foi, por exemplo, dividida em capítulos em 1250. Em versículos, 1400 e alguma coisa. Então você vê que tinha que ter um manuscrito mais antigo do que esse aqui do Mar Morto. Evidentemente que tinha que haver, né? A composição do Antigo Testamento aconteceu paulatinamente. Inicialmente juntaram-se textos em 3 coleções distintas. E essas 3 coleções distintas é como Jesus e os escritores do Novo Testamento chamavam a escritura de então do Antigo Testamento. Quando Jesus fala Moisés e os profetas, está falando os livros de Moisés e os profetas. Quando Jesus cita as Escrituras, ele não está citando nem os livros de Moisés e nem os proféticos. Por quê? Porque aí sobraram os outros livros chamados agiografos. Vocês entendem? Então Jesus está citando esses livros aí. Quando Jesus cita Escrituras, ele não está citando os livros de Moisés e nem os proféticos, entenda bem isso. Ele está citando os outros livros do Antigo Testamento. Só que detalhe importante, para o judeu,
no tempo de Jesus ali, para eles, a Bíblia se dividia assim e tinha no máximo 24 livros. Por quê, irmãos? Porque algumas coleções de livros era compreendida como um só. Por exemplo, o Pentateuco era o livro da lei. E ali existia 5 livros. O poético também era um livro só, mas nós sabemos que tem mais de um livro ali. Então isso vai reduzindo a quantidade de livros. Tá certo? Vamos andar um pouquinho mais aqui na página 26. Vamos lá. A primeira foi chamada de lei. Essa coleção era composta dos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Perdão. A segunda coleção foi chamada de profetas. Essa coleção era composta dos seguintes livros: Isaías, Jeremias, Ezequiel, olha só, os profetas, e os 12 profetas menores. Então eu vou repetir. O que era entendido como livros proféticos e o que era dito no Novo Testamento era Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 livros. Então, 15 livros proféticos. Agora veja só, e mais, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. A terceira coleção, chamada de Escrituras, essa coleção reunia o grande livro de poesia, que era um livro só, mas eram os Salmos, além de Provérbios, Jó, Esther, Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, ou seja, tem vários livros, né? Então isso era conhecido como Escrituras. Posteriormente, esses textos foram reunidos num só volume, formando assim o Antigo Testamento, quando eles juntaram os 3 e formaram o Antigo Testamento. Nós conhecemos como? Como nós entendemos? Aí eu vou pôr na prova, hein? Como está dividido para nós o Antigo Testamento no dia de hoje? Nós conhecemos como os 5 livros da lei, são os 5 livros de Moisés, ou Pentateuco, né? Já que o judeu entende que é a Torá, nós entendemos Pentateuco. Nós conhecemos alguns livros como os 12 livros históricos, porque contam a história. Você tem Ruth, Esther, Neemias, Esdras e vai por aí, né? Juízes, Josué, são livros históricos do Antigo Testamento. Depois nós conhecemos os livros poéticos, né? Jó, que é incluso, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E depois nós conhecemos como os 5 profetas maiores e os 12 profetas menores. É assim que nós entendemos a divisão do Antigo Testamento. Tá certo? Vamos andar um pouquinho aqui só. Vamos falar um pouco sobre o Novo Testamento. Acho que deu para entender aí, né? A formação do Novo Testamento foi mais fácil. Enquanto do Antigo Testamento tinha manuscrito somente a partir do século IX, que é 950 depois de Cristo, e assim mesmo em número bem reduzido, a do Novo Testamento tinha 17, veja só, 17 manuscritos do século IV, 17, só do século IV, manuscritos do Novo Testamento. Agora veja só, 20 séculos do século VI, ou do século VI, 27 com 17, veja qual é a conta que já não se soma aí. Temos ainda citações encontradas de escritores do século II. Entre os originais e as cópias, tem uma distância de, em média, 300 anos. Que é bem resumido, um tempo bem curto, e muitos manuscritos do Novo Testamento. As cartas do apóstolo Paulo foram os primeiros manuscritos do Novo Testamento que chegaram até nós. Eu até antecipei aqui, né? Falando que 1 Tessalonicenses foi o primeiro livro a ser escrito por volta de 52 depois de Cristo, né? De 1 Tessalonicenses até a última carta, que deve ser 2 Timóteo ou Filipenses, que é 67 depois de Cristo. Esse período aí é o período das cartas de Paulo. Por volta do ano 63 foi escrito Atos dos Apóstolos. E de 60 a 65 foram escritos os Evangelhos. Não é que aconteceu nesse tempo, é que foram escritos nesse tempo. Como eu falei, o ensinamento a partir do ano 33, 34, 32 foi oral até esse período aqui, né? Depois nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as traduções mais famosas, né? E veja só aqui, eu pulei aqui, ó. As cartas do apóstolo Paulo foram os primeiros manuscritos do Novo Testamento que chegaram até nós. Atualmente temos cerca de 5.000
1000 manuscritos, sendo que em torno de 53 contém o Novo Testamento. E os outros, o total, o Novo e o Antigo. As traduções mais famosas, nós temos basicamente 3, né? Nós temos a Septuaginta, a Vulgata Latina, e nós temos também a versão autorizada, que é uma versão inglesa, né? A Septuaginta, ela é cerca de 200 anos antes de Cristo, e ela tem esse nome porque foram 70 eruditos que escreveram essa tradução, traduzindo, vamos lá, sempre assim, do hebraico para o grego, né? Do hebraico para o grego. Através de 70 sábios, trouxeram então a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, a Septuaginta, os 70 sábios. Depois nós temos, eu não vou me aprofundar muito nisso, né? A Vulgata Latina, que tem esse nome de Vulgata de vulgus, de popular, de comum, né? Que foi também traduzida do hebraico para o latim, latim, a língua do Império Romano, né? Por isso é importante. Essa tradução também foi feita também, tá? E depois nós temos a versão autorizada, que é uma versão inglesa, né? A versão do rei Tiago. Essa tradução foi realizada na Inglaterra em 1611. Eu mandei foto aí no grupo de WhatsApp da escola. Essa aqui é a versão King James, tá? Você pode ver que a data bate, e lá é conhecido como o rei Jaime, e aí acaba virando King James, tá? Em 1611, tá? Vamos lá. A primeira versão latina foi o que apareceu dividida em capítulos. Isso aconteceu num trabalho provavelmente de autoria de um cardeal chamado Hugo de Sanchez, né? Era um abade dominicano, ou seja, um clérigo dominicano. Esse abade é um título, né? Estudioso das escrituras. Em 1250, a primeira divisão em capítulos, tá? 1250. A divisão em versículos foi realizada em 2 etapas. O Antigo Testamento em 1445, pelo Rabi Madoqueu Natan, e o Novo Testamento em 1551, pelo impressor francês Robert Stevens. Tá? Então, acho que era isso aí. A Bíblia em português é importante. Há várias versões da Bíblia em português. As principais são a versão Almeida, né? Vocês veem aí Almeida corrigida, Almeida atualizada, Almeida revisada, Almeida contemporânea, tem nas suas Bíblias, não tem? É desse tempo aí, ó. Ela, veja só, a primeira tradução da Bíblia em português foi feita por João Ferreira de Almeida, pastor evangélico. Traduziu primeiro o Novo Testamento, primeiro traduziu o Novo Testamento, até Ezequiel 48, 21. Então ele traduziu o Novo e Ezequiel até 48, 21. Portanto, os últimos versículos da profecia de Ezequiel, a tradução foi interrompida com o seu chamado para o descanso eterno, ou seja, ele morreu, né? Aí depois, ministros do Evangelho, amigos seus, terminaram a tradução, que foi publicada em 1753, né? De 1681 até 1783, aí, 53. Tem a outra edição também, a edição Figueiredo, é o Antônio Pereira de Figueiredo, padre católico romano, grande latinista, editou o Antigo Testamento em 1778 e o Novo Testamento em 1790. Essa tradução foi feita aí em Portugal. Tem a TB, que nós conhecemos hoje, que hoje estão nos nossos celulares, que é a tradução brasileira, né? Foi feita por uma comissão de teólogos brasileiros e estrangeiros. O Novo Testamento foi publicado em 1910, portanto é a mais recente ainda, e o Antigo Testamento em 1917. Essa tradução é considerada muito fiel ao original. Atualmente ela está esgotada. Sua publicação foi suspensa em 1954. Hoje ela está nos nossos celulares. Se você tiver uma versão, você pode baixar aí. Aí aqui tem outras versões, que eu não vou falar delas, mas elas estão aqui, tá? São outras versões na língua portuguesa, tá bom? Que são versões mais recentes, ok? E fica, eu vou passar depois aí a atividade para vocês, da página 31. Assim que eu enviar para vocês a apostila, vocês vão me responder os exercícios da página 31, amém?
Nós vamos terminar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo e nem cansativo, para vocês terem condições aí de captar bem aí o que foi passado hoje. Amém? Deus abençoe.